Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de termoquímica e como nós já vimos nas aulas anteriores, nós já vimos possibilidades de se calcular a variação de entalpia de uma reação. E hoje nós vamos conhecer uma nova maneira, que ela é baseada na lei de Hess. A entalpia, que é o calor, né, relacionado às reações, ela é uma propriedade extensiva, ou seja, o valor da variação de entalpia é diretamente proporcional à quantidade de massa que eu tenho de uma substância. Aí você pergunta assim, mas o que seria uma propriedade não extensiva, no caso intensiva? Então, nesse caso, ele está falando que o valor da entalpia está relacionado com a quantidade. Então, se aumenta a quantidade, vai aumentar o valor do ΔH, da variação de entalpia. Quando que isso não acontece? Por exemplo, se eu tiver 100 ml de água, o ponto de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius. Se eu te fornecer 1 litro de água, observe que eu aumentei a quantidade, né, em termos de volume, o ponto de ebulição da água vai continuar sendo 100 graus Celsius. Então, os pontos de fusão e ebulição são propriedades consideradas como intensiva, ou seja, elas não dependem da quantidade. No caso do ΔH, a variação de entalpia, ela depende da quantidade. Então, ela vai mudar em termos desses números. Nós temos uma reação, gás metano reagindo com o gás oxigênio, formando o dióxido de carbono e liberando água. Essa reação tem um valor de ΔH de menos 890 kJ. Porém, se nós duplicarmos essa equação, como eu falei para vocês, o valor de ΔH da reação, ele é uma propriedade extensiva. Então, se eu duplicar a reação, que foi o caso aqui, ó, só multipliquei todos os elementos por 2 para manter balanceado, para manter o balanceamento, né? Observe que passou a ser 2CH4 mais 4O2 mais 2CO2 mais 4H2O. Só que o valor de ΔH não vai ser mais o que era antes, menos 890. Como eu multipliquei a equação, é importante também multiplicar o valor de ΔH e o novo valor da entalpia para essa reação vai ser de menos 780 kJ, o dobro, tá? Então, por isso que a gente pontua ela como uma propriedade extensiva, depende dos valores das substâncias. Certo? Outro ponto importante, nós temos aqui essa mesma reação e eu tô vendo que essa reação, ela já teria esse valor de 890 kJ. Mas se eu inverter a reação, por exemplo, aqui é reagentes. Aqui nós temos os reagentes, aqui nós temos os produtos. Se eu inverter a reação, quiser que os produtos virem reagentes e que os reagentes virem produto, seria esse caso aqui. Invertir a reação, o que você vai ter que fazer com o valor do ΔH também vai ser invertido, tá? Então, a entalpia, que era 890 dessa reação, a partir do momento que nós invertemos a reação, ou seja, todo mundo que é produto vai virar reagente e todo mundo que é reagente vai virar produto, o que você vai ter que fazer com o ΔH? Também vai ter que modificar. O que era negativo, nesse caso ficou positivo. Então, vai ter uma variação de entalpia de mais 890 kJ. Lembrando também que a variação de entalpia ela depende do estado físico. Nós temos aqui a água no estado gasoso. Quando ela passa para o estado líquido, que é uma mudança de estado físico, ela vai liberar 88 kJ. Mas se fosse o procedimento inverso, é a água líquida que vai se converter em estado gasoso, então o processo já é o contrário, ele já é endotérmico. E por isso o valor de ΔH não vai mais ser menos 89. Se é o processo contrário, então o valor de entalpia vai ser mais 88 kJ. Bem, gente, nós vimos métodos anteriormente de calcular a variação de entalpia das substâncias. Vocês lembram como?
Como é que a gente calculava essa variação de entalpia na entalpia de formação? Era o valor de cada substância, né? Nós tínhamos os valores de cada substância, aí a gente viu o que era produto, o que era reagente. A gente viu o que era produto, o que era reagente, aí botava lá na fórmula, né? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aí a gente encontrava a variação de entalpia da reação. Com base no que eu estou dando para vocês, vocês teriam meio para poder responder? Com base nos outros assuntos? Tá meio estranho, né? Porque eu não estou dando agora os valores das substâncias. Eu estou dando, ó, qual é a entalpia de formação da seguinte reação, que seria assim azul. E aí eu peço que você dê o valor de a variação de entalpia dessa reação. Aí eu dou outra informação, sabendo que eu tenho duas reações, ele te exibe, te fornece duas reações, e para cada reação ele tem um valor de ΔH. Então essa é uma maneira que nós vamos perceber uma outra forma de se calcular a variação de entalpia de uma reação. No primeiro caso, nós tínhamos os valores de cada substância e a gente descobriu o meio. Agora eu estou lhe dando equações e com base nessas equações nós vamos calcular a entalpia da reação que ele está pedindo. Aí a gente pensa assim, mano, deu ruim, né? Mas não se preocupem, quem vai nos ajudar nessa é o RES, tá? Então, nós vamos compreender o que a lei de RES diz para a gente conseguir responder esse tipo de questão, quando ele te fornecer equações. Então, como calcular a variação de entalpia de uma reação? A lei de RES permite fazer uma previsão do ΔH, ou seja, da variação de entalpia de uma reação, sem realizá-la, dispondo de alguns valores adequados de variação de entalpia. Então, como assim? Ele disse assim, se eu tenho várias reações e cada reação dessa tem um ΔH, eu posso, para a reação que eu estou procurando, somar as variações de entalpia das reações individuais. Então, nós vimos ali naquele exemplo que tinham duas reações. Então, o RES, ele te propõe a dizer que você pode somar. Então, para descobrir o daquela primeira equação que nós desejávamos, é só calcular o valor da primeira reação que ele informou, no caso da segunda, mas poderia ter 3, poderia ter 4. O somatório vai depender de quantas reações ele te fornecer para que você chegue na reação que você quer. Como naquele exemplo nós tínhamos duas, então seria somar o ΔH da primeira reação com o ΔH da segunda. Mas você deve fazer alguns ajustes quando for necessário, tá? Em alguns momentos não vão ser necessário fazer nenhum ajuste, mas dependendo da situação você deve fazer ajustes. Então, RES, você disse que você tem que observar algumas coisas. Nós vamos somar as equações intermediárias de forma adequada. Por quê? Porque eu não posso simplesmente só jogar lá e somar e achar o resultado, porque eu preciso ver se os elementos estão organizados da maneira que a gente deseja. Lembrar que quando você inverter uma equação química, o valor do ΔH também deve ser invertido. Se você for multiplicar ou se você for dividir uma equação química por um número, você tem que lembrar também de multiplicar ou dividir o valor do ΔH por esse número que você usou tanto para multiplicar como para dividir, tá? Então, vai depender de cada situação. Então, voltando aqui para essa reação, observe que tem esse questionamento de calcular o valor de ΔH dessa reação, e eu estou te afirmando que a reação 1, eu tenho a reação 1 e tenho a reação 2. Tá aqui. RES diz que eu posso, para eu encontrar o valor desse ΔH, eu posso somar H1 e somar H2. Somar o H1 mais o H2. Mas eu preciso ver se os elementos da equação global, que é a equação que eu desejo, se está tudo organizado nas equações que eu estou te fornecendo. Como assim? Ó, vamos aqui observar, na minha equação que eu quero descobrir o ΔH, que está em azul, eu vou observar em qual das equações está aparecendo, das equações intermediárias, equações dadas, está aparecendo o CH4.
Então, ó, eu quero que na minha equação principal o CH4 seja reagente. E vou procurar em qual das reações ele está. Aí eu olho aqui, o CH4 está na reação 1 e está sendo reagente. Ok, fechou aí. Vou para o O2. O O2, na equação que eu estou procurando, ele é reagente. Vou procurar onde ele está. Vejo que ele está na equação 1 também. E ele está como quê? Como reagente. Então, ó, tá igual aqui. Nós agora vamos para avaliar o produto CO2. Eu vejo que o produto CO2 aparece na primeira equação também. Nesse caso aqui ele é produto e nesse caso aqui ele é produto. Então, fechou aí. Agora, gente, eu vou atrás da água líquida, tá? Água líquida. Eu vejo que a água líquida é produto na equação que eu quero. Na equação que eu estou buscando, ele é produto. Vejo que ele está aparecendo na equação 2, também como produto. Como que eu vou saber se o que eu fiz está correto? Eu vou pegar a equação 1 e a equação 2 e vou somar. Quando eu somar, o meu saldo tem que ser exatamente igual à equação que eu desejo. Só assim que eu vou poder somar o H1 mais o H2. Como assim? Agora pegando a equação 1 e a equação 2, sabe aqui. Vou somar a equação 1 mais a equação 2. Observe que eu vou ter como os reagentes, ó, CH4 mais o O2. Agora eu observo aqui, ó, que eu tenho no produto, eu teria esse outro reagente aqui da equação 2, que seria reagente na soma. Mas observe que 2H2 reagente é o mesmo 2H2 que aparece no produto da equação 1. Então, o que isso quer dizer? Que o 2H2 ele foi produzido na equação 1, mas para que acontecesse a equação 2, que ele é reagente, ele foi consumido. Então, no saldo final, ele não vai existir, porque 2H2 produto é igual o 2H2 reagente. Então, ele foi produzido e, consequentemente, ele foi consumido. Então, vai embora. Aí, eu vejo que sobrou de produto CO2 mais 2H2O líquido. E eu observo que essas equações, ó, ficaram iguais. Se ficou igual, isso te dá crédito para dizer, então, então o valor de ΔH dessa reação é eu somar o H1 mais o H2 aqui, da reação 1 e da reação 2. Então, o ΔH vai ser igual, o valor da equação 1, menos 802, aí mais, porque Regis diz que é somando, mais o outro é negativo, menos 88. ΔH vai ser menos 802, mais com menos, menos 88. Então, conservo o sinal do maior negativo, menos, e somo 890 quilojoules. Então, o valor dessa reação vai ser igual a menos 890 quilojoules. Por quê? Porque a gente já... A equação ela já estava bem fácil. Então, a gente só eliminou da equação 1 o que foi possível eliminar da equação 2, que foi o 2H2 gasoso, ele também aparecia nos reagentes da equação 2. E a gente observou que a equação resultante é exatamente igual à equação que nós estamos procurando. Então, por isso que nós somamos o valor de entalpia da reação 1 com o valor de reação da entalpia 2. E aí nos permitiu chegar na equação, no valor da entalpia da equação que nós desejávamos. Essa questão, ela tá fácil, porque você não precisou fazer ajuste de nenhuma das equações. Mas existem momentos que você vai precisar fazer isso. Por exemplo, ó, responda, qual o valor da entalpia de formação da reação a seguir? Essa é a minha reação que eu estou pesquisando. Observe, é 2C grafita mais 1 mol de O2 formando 2CO. Sabendo que, aí eu te dou duas equações. 1, 2.
Ah, professor, então eu só vou somar o ΔH da reação 1 com o da reação 2. Não necessariamente você tem que fazer isso logo de início. O que você tem que fazer? Você tem que conferir os termos, conferir os dados. Então, ó, eu observo que o C-grafita, ele aparece nos reagentes da equação que eu quero. E eu preciso que na equação que eu vá trabalhar das afirmações, ele também esteja como reagente. Aí eu vou buscar ele tá aqui, ó, na reação 1. Só que observe a quantidade. Na minha equação que eu estou buscando, eu quero que sejam 2C. E na equação que ele forneceu é apenas 1C. Aí você vai pensar, então, o que eu devo fazer com a reação 1 para que eu não tenha 1C, mas 2C? O que vai fazer aí com a equação 1? Multiplicar por 2, exatamente. Então, eu vou precisar multiplicar essa equação por 2. Só que você tem que lembrar, se você multiplica a equação, você também precisa multiplicar, ó, o ΔH dela, tá? Porque vai mudar, porque como eu falei, ela é uma propriedade extensiva. Então, se eu mexo nas quantidades, o valor do ΔH muda. Agora, vamos aqui para a segunda reação. Na minha reação, que nós estamos procurando, o 2CO deve ser o quê? Produto. Eu preciso ver se eles estão nas posições corretas, ser produto e quantidade. Aí você vai atrás do 2CO. Ele aparece na equação 1 ou na equação 2? Está aparecendo na 2. Mas na 2 ele está aparecendo como? Como quê? Como reagente. Então, eu quero que na minha reação final ele seja produto. Então, o que você vai fazer com essa reação? Inverter. Lembrando que se quando eu inverto a reação, vai inverter também o quê? O ΔH. Aí vamos aqui reorganizar. A primeira equação nós multiplicamos por 2 e essa nós vamos ter que inverter. Aí você vai fazer uma nova reescrita, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2C mais aí você não vai multiplicar apenas o C, tá? É multiplicando todos os termos da equação, todos os elementos. Então vai ficar 2C, aqui vai ficar 2O2, produzindo 2CO2. Então a equação ficou dessa maneira. Mas como eu dupliquei a equação, eu também vou ter que duplicar o valor de ΔH, que não vai mais ser menos 94,1. Isso aí multiplicado por 2 vai dar menos 188,2. Tá? Então, eu tenho que lembrar de usar esse número aqui. Beleza. E na segunda equação, nós vamos inverter. Então, tudo que era produto vai virar reagente e tudo que era reagente vai virar produto. Então, esse aqui, ó, vem para cá. Exatamente. Então, esse vem para cá, 2C. Só tenho esse produto, fechou. Agora vem o que era reagente vai virar produto. Leva todo mundo, tá? 2C mais 1,2. Certo. Só que como eu investi a equação, agora o novo ΔH vai ser mais 135,4 quilocalorias. Então, eu devo usar os valores que eu obtive dos ajustes, tá? Eu devo usar os valores que eu obtive dos ajustes. Mas você precisa conferir se o que você fez está certo. Você precisa conferir se o que você fez está certo. Aí você diz assim, eu quero ver se a equação que eu reorganizei, se as reações que eu reorganizei realmente deu certo. E aí como que você vai ver? Quando eu somar aqui essa equação. Quando eu somar, a equação que eu vou obter deve ser exatamente igual a essa aqui. Deve ficar. Aí vamos lá, o que a gente pode eliminar aí? Você vai ver o que pode eliminar das duas equações. Qual elemento nós podemos eliminar? Aquele elemento que aparece tanto no reagente como no produto. Ele pode ser eliminado para a equação global, porque ele foi produzido, mas foi consumido. Então, o 2CO2, ó, 2CO2 aqui, ele é reagente. E o 2CO2 aqui, ele é produto. Quando que você pode fazer isso? Quando aparecer no reagente no produto.
Se, por exemplo, os dois COs aparecessem nos reagentes, eu não poderia cancelar, eu ia somar, então ficaria 4. Mas nesse caso, como aparece no reagente e aparece no produto, vai embora. Aí você observa, por exemplo, que nós temos aqui 2O2 no reagente da equação 1 e ele é produto na reação 2, mas só na quantidade de 1. Então, 1 daqui vai embora com 1 daqui. Vou dar até a cor aqui. Ele vai embora com 1 que pode ir daqui, porque é reagente. Só que eu ainda vou ficar com um saldo de 1, né? Vou ficar com um saldo de 1. Foi embora 1, mas fiquei com um saldo de 1O2. Esse eu eliminei com esse, mas eliminei apenas 1, porque numa reação ele era 2, mas na outra ele é 1. E aí foi consumido apenas 1, então vai ter que sobrar 1. Aí vamos ver se dá para eliminar mais alguma coisa. Não, não dá mais para eliminar nada. Então eu vejo a equação final. Vai ficar soma agora. Vou somar todos os reagentes e todos os produtos. Então 2C da primeira equação, a segunda equação, aí ficou com esse saldo de mais 1. Na segunda equação não vai ter nenhum reagente, porque ele foi eliminado com o produto da equação 1. E vou para os produtos agora. Vejo de produto sobrou. Sobrou quem? Sobrou apenas o 2CO. Aí eu comparo. Gente, depois que você fizer isso aqui, você tem como saber se você fez o caminho correto. Essa equação que nós chegamos, ela deve estar exatamente igual a que a gente deseja. Aí eu comparo 2C, 2C, 1O2, 1O2, formando 2CO, formando 2CO. Então, ficou exatamente igual. Então, isso te dá segurança? Ah, então agora eu posso pegar o valor, para eu descobrir o valor dessa reação, valor de entalpia dessa reação, eu posso somar os novos valores que eu obtive dos ajustes do H1 e do H2. E vai ficar. Lembrando que é somando, né? A gente somou aqui, também soma aqui. Mas bote dentro do parêntese, que é porque às vezes o jogo de sinal ele faz confusão. Então, menos 188,2, que é o da primeira, mais da fórmula, mais do valor. 135,4. Então, ΔH vai ficar 188,2 mais com mais 135,4. Conservo o sinal do maior, que é o negativo, e no caso subtraio, que vai dar menos 52,8, no caso a unidade é quilocaloria. Então esse vai ser o valor da entalpia, de variação de entalpia dessa reação. Então, você tem que observar o que deve fazer com as equações que ele te dá, se vai ter que subtrair, ou se vai ter que dividir por 2, dividir por 3, multiplicar por 2, multiplicar por 3, inverter, e lembrar de fazer os ajustes aonde? No ΔH, dessas reações, para que você chegue no valor. Porque se a gente tivesse só pego e somado esses dois valores aqui logo, a resposta nunca ia ser a resposta correta, porque nós vimos que para a primeira equação, para que ela fique organizada na equação que a gente quer, precisa multiplicar por 2. No caso da outra, precisava inverter. Por hoje é só, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!